Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós voltamos com a nossa série de estudos. Para quem se preocupou aí que estava parado, que não estava acontecendo aí os vídeos, é porque eu estava sem equipamento, né? Todo mundo sabe, eu comprei uma câmera que não servia para filmar, gastei um dinheirão, meu celular já não estava mais aguentando também, ficar gravando, fiquei sem equipamento, mas Deus é bom, recebi uma receita do YouTube, recebi um dinheiro de férias, consegui vender minha câmera, e comprei outra câmera nova, e é a que nós estamos usando hoje, e talvez a iluminação não vai estar bom, aí a gente vai ter que ver depois. Mas o bom é que nós voltamos e vamos continuar aí com a nossa série em Ezequiel. Hoje nós chegamos no capítulo 39, Profecia contra Gog. E é um capítulo muito importante, um capítulo que foi escrito para a casa de Judá, que estava lá no cativeiro, né, como nós vemos tudo isso. E é o último capítulo de uma série de divisões do livro. Nós vemos que a primeira parte ali do capítulo 1 até mais ou menos os 22, 23, nós vemos que são profecias, oráculos de condenação contra Israel, contra Judá, né? Promessa de cativeiro, promessa de dor, sofrimento, condenações contra Judá. Depois nós vemos do 23, mais ou menos até o 31, 32, oráculos e profecias contra diversas nações. Do 32 até no 39 nós vimos o que? Promessa de restauração de Judá, restauração de Israel, restauração dos filhos de Jacó, né? E esse é o último estudo dessa parte, desse tema do livro. Ele é dividido assim: condenações em primeiro lugar contra Judá, condenações contra diversos povos, promessa de restauração de Judá e de Israel como um todo. E do 40 para frente a gente vai ver o templo, a medição do templo, a reconstrução do templo, tá? Então esse é o último vídeo dessa parte, e a partir do 40, se eu não conseguir soltar essa semana, mas semana que vem quero soltar, nós já vamos estar falando do templo, que é um estudo escatológico maravilhoso. Então compartilhe o vídeo aí com seus amigos, convida aí para assistir, tá? Essa série que nós vamos terminar. Muito bem. Então hoje nós vamos começar falando da profecia contra Gog, tá? E vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até o 3 aqui. Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e trarei aos montes de Israel. Te trarei aos montes de Israel. E com o golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Muitos estudiosos da Bíblia, comentaristas bíblicos, dizem que esse Gog aqui é um rei lá do passado, que trata-se de um rei, né, que o nome dele era Gog, e o reino dele era de Magog, de Meseque Tubal, né, que ele era o rei de uma região que na Bíblia a gente conhece como Ásia Menor, tá? E hoje nós temos ali aquela parte da Turquia, Rússia, era mais ou menos por ali que ele reinava, tá? Diz que essa profecia é contra ele. Não está errado pensar dessa forma, mas nós não vemos na Bíblia o cumprimento literal dessa profecia aqui. Nós não vemos na Bíblia esse tal Gog, nós só vemos ele aqui no capítulo 39, capítulo 38, e nós vamos ver ele de novo lá no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Nós vamos ler essa parte também. Então, essa profecia claramente é uma profecia para o futuro. Pode ser que houve esse rei Gog, pode ser que essa profecia se cumpriu, mas não se cumpriu totalmente. Na literalidade, na sua totalidade, ainda não. Então esse Gog, como nós vimos no estudo anterior, vou deixar na descrição para você que não viu, o capítulo 38, nós vimos esse Gog se trata do anticristo. Então essa profecia contra Gog é uma profecia contra o anticristo, né? E diz que Deus está contra Gog, Deus está contra o anticristo, né? E fala: te farei voltar. Voltar para onde? Nós vimos aqui que Gog ele está na região norte de Israel, norte de Jerusalém. E diz que ele vai vir, Deus vai trazê-lo, ele vai ser arrastado até ali. E qual é a função de Gog? É julgar Israel, julgar Judá, julgar Jerusalém,
pelos crimes cometidos pelos filhos de Jacó. Então é uma condenação. Este homem aqui, ele é usado para castigá-los, para envergonhá-los, para humilhá-los pelos crimes que cometeram. E Deus está no comando de tudo isso. Mas nem por ele ser uma ferramenta de juízo contra Judá, contra Jerusalém, nem por isso também torna ele inocente. Ele também vai assumir a culpa pelos crimes que vai cometer. Muito bem. Então, como nós dissemos, Meseque e Tubal são as regiões da Ásia Menor, né, Rússia atualmente, norte de Israel. É o lugar onde no mundo tem a maior concentração de islâmicos, né? Então não é de se duvidar, não podemos afirmar, mas não é de se duvidar que seja um exército de islâmicos. E aqueles que dizem que os islâmicos estão na profecia do fim dos tempos, eles têm muita base bíblica para se apoiar nisso. Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, mas eu acredito que a grande maioria dos exércitos do anticristo será formado por islâmicos, né? Islâmicos servindo o anticristo. Eles vão atacar dois tipos de povos, dois povos diferentes que o anticristo odeia e também que vai contrário ao nosso Deus. Vão atacar judeus, vão atacar também a igreja de Cristo. Então sim, pelo que o texto nos diz, a localização aqui de onde era Gog nos tempos de Ezequiel, trazendo para os nossos dias, sim, é a região de maior concentração de islâmicos no mundo. Então, possivelmente é um exército islâmico, mas também não podemos nos esquecer que Rússia e China, né, são muito amiguinhos, são bastante aliados nesses últimos tempos, né? Estados Unidos não anda com muita amizade com Rússia e China, já Rússia e China são muito amigos, e nós sabemos que o exército do anticristo é um exército formado por 200 milhões de soldados. Então, juntando tropas russas com chinesas e mais os árabes, né, que adorarão, que vão ficar muito felizes em ser convidados para destruir Israel, nós vamos ter esse número. É um número assustador, espantoso, né? E diz que ele vem do norte, né? Sempre quando há uma condenação contra Israel, contra Jerusalém, sempre vem do norte, aí falando em termos escatológicos, na linguagem escatológica. Vem do norte. Então, quando é condenação sobre Israel, vem do norte. Assim como vieram os assírios, do norte de Samaria. Assim como vieram os babilônios, norte de Jerusalém. Não será diferente no fim dos tempos. Já sabemos que o exército e a tropa do anticristo vêm da onde? Do norte. Isso não quer dizer que ele tem que vir do norte. Preste bem atenção. Os exércitos dele têm que vir. Isso não quer dizer que ele necessariamente tenha que vir, tá? Não quer dizer que necessariamente ele tenha que ser um islâmico. Pode ser, não sei, mas não existe essa obrigação. Já os exércitos dele vêm do norte. Coisa que a gente viu nos nossos estudos em Apocalipse. Para você que não conhece, nós já temos uma série estudando Apocalipse e está completinha, do 1 até o 22, fechadinho. E no capítulo 9, tá? Vou deixar o link da playlist se você quiser assistir. No capítulo 9, quando a gente falava das trombetas, né? Das trombetas de condenação sobre a terra, nós vimos aí um exército grande, poderoso, vindo do norte, casando, tá, de mãos dadas, encaixando perfeitamente com a profecia de Ezequiel 39, a profecia de Gog. Olha aqui, ó. Vamos ler Apocalipse 9, 14 a 16. Olha aqui, ó. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens da Terra. É muita gente, né? Pega o mundo todo, toda a população mundial, divide em 3 partes. Uma dessas será morta. É muita matança. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões.
e eu vi o número deles, 200 milhões, como nós falamos, está aqui o porquê dos 200 milhões, e diz que eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates, norte de Jerusalém. Então, os exércitos, as tropas do anticristo vêm do norte. Então essa profecia, ela não cumprida, pelo menos nos registros bíblicos, ela nos mostra claramente que é uma profecia para o futuro, e o único que pode se encaixar nela é o anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, nos revela um detalhe também muito importante. O que a gente viu aqui, ó, no versículo 3, que disse o seguinte, ó: e com um golpe tirarei o arco da tua mão esquerda, e farei cair as flechas da tua mão direita. Está dizendo aqui que Gog era um guerreiro que lutava de arco e flecha, diferente dos demais, né? Porque Gog era um rei, e os reis, nessa época, na época de Ezequiel, lutavam todos de espada, mas esse luta de arco e flecha. E no capítulo 6, versículos 1 e 2, quando estudamos Apocalipse, né, nós chegamos na conclusão de que esse cavalo branco, que eu vou ler aqui agora, trata-se do anticristo. Vamos ler. Olha aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então nós vemos aqui o que o primeiro selo revelava, né? Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. O cavalo branco, cavalo de guerra. Arco é a arma que ele usava, e coroa quer dizer o quê? Que ele tinha poder de autoridade política, ele tinha poder de reinado. Então nós vemos aqui que Gog, nessa profecia de Ezequiel 39, usava o arco, e é prometido que seria arrancado o arco da mão dele, a arma que ele usava para guerrear. Nós vemos capítulo 6 de Apocalipse, o cavalo branco que representa o anticristo, tinha o quê? Um arco, tá? Mas aqui nesse caso, sem flechas. Por quê? Um arco sem flecha é como uma arma sem munição, sem balas, um revólver sem balas, né? Dá a impressão de paz, né? Um revólver desarmado é a impressão de paz, né? Quando o bandido se rende, nos filmes pelo menos a gente vê ele soltando ali o pente da arma, descarregando ela, quer dizer, não vai ter tiroteio, não vai ter ofensiva, né? Mas ali em Ezequiel nós vemos que as flechas estavam na mão direita. Então o cavalo branco de Apocalipse, que muitos defendem que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem mais esse detalhe para apoiar de que seja mesmo o anticristo. Porque Jesus também vem num cavalo branco, mas ele vem no final da grande tribulação. Capítulo 19, ele vem montado glorioso num cavalo branco. E no cavalo branco nós não vemos nenhum arco no capítulo 19, e sim a espada que saía da sua boca para com ela ferir as nações. Muito bem, agora vamos ver o destino final do anticristo. Versículos 1 a 3 nós vimos o que? Condenação, promessa de destruição de Gog, né? Simbolizando o anticristo, que ele viria do norte e que ele seria destruído, tá? E que ele vinha como um instrumento de juízo contra Judá, contra as maldades aí do povo de Jacó. Agora vamos ver como será o destino final do anticristo. Algo assim que será terrível, vamos dizer dessa forma. Versículos 4 a 7 de Ezequiel 39. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei de profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Então diz que esse Gog, que ele juntaria muitos povos, tá? Sob seu poder, a Meseque, a Tubal, né? As terras do norte,
que ele juntaria todos esses povos e lideraria eles numa guerra contra Israel, contra Judá, né? Diz que eles cairiam, tá, no campo de batalha, que eles seriam derrotados, ele, juntamente com ele também, as suas tropas, e que eles serviriam de alimento, de carne para as aves de rapina, as aves carniceiras, os urubus, as águias, as aves que comem carne. Mas, antes de comentar isso, vamos ver alguns pontos que a gente tem que analisar, que nós lemos aqui nessa passagem e que tem que ficar fixo na sua mente. Ó, ele cairá nos montes de Israel. Então, a localização em que ele cai é nos montes de Israel, tá? Então, essa guerra acontece lá próximo a Jerusalém, não pode ser em outro lugar. Então, a guerra final, né, do anticristo, a batalha final do Armagedon, né, que é conhecida como Batalha do Armagedon, acontece aonde? Lá no Oriente Médio, tá? É lá que acontece. Muito bem. Ele vai ser comida, vai servir de alimento, vai servir de comida para as aves de rapina. Então, ele vai ter um fim trágico. Por quê? Porque, por exemplo, qualquer pessoa que morre hoje, qual é o desfecho dela? Ou ela vai ser cremada e as suas cinzas serão espalhadas, ou o mais tradicional, né, nos conceitos judaico-cristãos, essa pessoa vai ser o quê? Enterrada, tá? Ela vai ter um enterro e as aves de rapina não vão ter acesso ao corpo dela. Muito bem, mas ele será comida de aves. Por quê? Porque ele terá um fim trágico e humilhante. Os corpos deles ficarão expostos, né, a céu aberto, expostos ao relento, vão cheirar mal, né, os seus corpos mortos, e as aves carniceiras vão se fartar. Vai ser um grande banquete às aves, né, de rapina. Cairá no campo, tá? Campo. Que campo é esse? É o Vale Meguido, e não cai somente Anticristo, somente Gog, mas cai todo o seu exército e os seus apoiadores, tá? E diz também que descerá fogo sobre eles. E fala quem que descerá fogo sobre eles? Os que habitam seguros nas ilhas. Então esse cumprimento dessa profecia do castigo de Gog, né, do castigo do anticristo, ele não se cumpre só num momento. Tem dois momentos diferentes em que isso acontece, tanto para o anticristo quanto para os seus seguidores. Existe um momento que eles serão atacados, que o governo deles será tirado, eles serão castigados, mas um momento após, bem distante do primeiro, é que eles serão completamente exterminados. Tá? E a primeira investida de Deus contra Gog e as suas tropas, né, os seus seguidores, nós vemos em Apocalipse capítulo 19, versículos 17 a 21. É a volta gloriosa de Cristo no seu cavalo branco, e ele mesmo sozinho, tá? Sozinho. Você pode ir lá conferir os estudos em Apocalipse 19. Jesus mesmo sozinho destrói, detona com as tropas do anticristo. E vamos ler essa passagem. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só, esse anjo dizia para quem? As aves que voavam pelo céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então o anjo, ele convida as aves de rapina, porque vai ter um banquete para elas. Quem será o banquete? Qual será a comida? O anticristo e os seus seguidores. Para que comais as carnes dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.
Então nós vemos que a profecia de Gog, como alguns interpretam sendo algo já ocorrido lá do passado para os tempos de Ezequiel, nós vemos que o cumprimento dela, né, o que ela exige ali no capítulo 39 de Ezequiel, o que ela exige ali, o que foi revelado, que aconteceria com Gog, é exatamente o que é revelado em Apocalipse 19, que aconteceria com o anticristo. Então, o cumprimento dessa profecia literal acontece aqui. Capítulo 19, final da grande tribulação. É o último dia da grande tribulação. Jesus, os céus se abrem, tá? O céu se abre, é visto o trono de Deus. Cristo desce num cavalo branco resplandecente, o exército do céu seguindo, e ele destrói a besta, o falso profeta, ou melhor, o anticristo, o falso profeta, e todo o seu exército e todos os seus apoiadores. Mas diz o seguinte: estes dois, está falando do anticristo e do falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então os corpos deles não ficaram ali ao relento, foram lançados no lago de fogo. Já todos os seus acompanhantes ficaram com seus corpos expostos e as árvores se fartaram. Então essa aqui é a batalha do Armagedon. Tem uma dúvida que as pessoas têm, se essa batalha do Armagedon é aqui ou se é no capítulo 20. É aqui, tá? Porque, ó, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Houve uma guerra, houve confronto, houve corpo a corpo. Cristo os enfrentou. É o Vale de Meguido, é a batalha do Armagedon. Mas o falso profeta e o anticristo ainda não foram destruídos. Eles foram lançados no lago de fogo, no inferno, vivos. Mas eles ainda não foram consumidos, eles vão ficar no inferno ali por 1000 anos, mas não serão consumidos, porque ainda não chegou o tempo da destruição final deles. E nesse campo, nesse vale, como eu disse para vocês, que necessariamente precisa ser em Israel, precisa ser próximo a Jerusalém, tá? Precisa ser ali na Terra Santa. Nem todos foram mortos, porque nessa época da grande tribulação, os ímpios estarão por todas as partes do mundo. E a guerra acontece lá. É exatamente lá que tudo acontece. Muitos ímpios sobreviverão. Muitos ímpios não estarão nessa batalha aqui, não estarão lá no Oriente Médio, se salvarão, entrarão para o milênio. Eles entram para o milênio. Outra doutrina que é difícil das pessoas entenderem. Tudo explicado na nossa série Apocalipse. Sim, os ímpios entram e participam do milênio. E a prova vai estar aqui na leitura do final dessa condenação aí, né? Que acontece, né? A condenação final que trata também de Gog, né? Que se encontra no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Mas antes da gente falar do capítulo 20, para você ver que os ímpios de todos serão condenados somente, né, depois da grande tribulação, eu estou procurando a passagem aqui, porque Deus faz todas essas coisas. Deus revelou que faria todas essas coisas, Deus fará todas essas coisas, e por que Deus faz tudo isso? É para vingar o seu povo, né? É pela igreja, pelos santos que morreram. Qual é a motivação de Deus para fazer tudo isso, né? Tudo isso é motivado por uma coisa que eu vou dizer depois, tá? Vamos ler Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler dos versículos 7 até o 9. Para você ver que na batalha do Armagedon, ali na ocasião da volta de Cristo, como nós vimos, ele derrota um grande e numeroso povo, mas não é pouco. Tá? Toda a região da Palestina ela fica coberta por 1,5 metro de sangue. É um mar, se transforma em um mar de sangue. Serão 200 milhões no mínimo de soldados e mais os apoiadores do anticristo, que serão mortos pela espada de Cristo. Tá? Mas não acabou por aqui. Depois dessa matança, tá? Jesus Cristo ele instaura o milênio, ele começa a reinar a partir de Jerusalém por todo mundo e ele reina por 1000 anos. E os crentes ressuscitam e reinam junto com ele. Mas o que prova que os
os ímpios entram para o milênio, que os ímpios assistem o milênio, que os ímpios vão estar aqui na Terra enquanto Cristo reina, é que depois do milênio, os ímpios tentam a última investida contra Deus. É bom frisar e lembrar que, o que nós vimos? Falso profeta, anticristo foram lançados no lago de fogo. Não tem interferência nos homens. Eles estão lá, tá? Mas ainda não foram consumidos. Eles voltam no juízo final para pagar pelos seus crimes. Nesse tempo também do milênio, Satanás e os seus demônios, os seus anjos do mal, todos eles também são aprisionados no abismo nesse tempo. Nem o anticristo, nem Satanás, nem os demônios estarão agindo na terra nessa época. Mas ainda assim, o homem, vendo toda a justiça de Deus, vendo Cristo reinar com justiça, com equidade para todos, ainda continua mal. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Olha só, apareceu Gog de novo. Cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então os ímpios vão ficar ali com aquele mal incubado no seu coração, sabe? Quando um vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, a pessoa pode contrair o vírus e ele pode ficar incubado 10 anos no corpo da pessoa sem se manifestar. Né? Depois de 10 anos ele se manifesta e a pessoa começa a ter problema de saúde. É a mesma coisa. Os ímpios entraram no milênio, atravessaram o milênio, viram o bem que Cristo fez sobre todo mundo, viram o governo reto e de justiça, sem corrupção, sem mal, sem crimes, um governo justo e igual para todos, e ainda assim o mal continuou incubado dentro dos seus corações. E o que acontece aqui? Eles sobem contra a cidade amada, quer dizer, eles caminham, né, junta ele uma grande tropa e marcha contra Jerusalém. Dizem que essa é a verdadeira batalha do Armagedon. Não é, porque aqui não há batalha, não existe confronto aqui. Olha o que acontece, ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Não houve batalha, não houve corpos espalhados, nada disso. Eles foram destruídos para sempre. Então nós vemos que o cumprimento dessa profecia contra Gog, ela se cumpre em 2 etapas. Antes do milênio, a destruição e os corpos jogados ali para serem alimento às aves de rapina, e depois o ímpio, tá, que guardou o rancor e a mágoa no seu coração e sobe contra Jerusalém no fim do milênio e são devorados por fogo e são consumidos imediatamente. Só ficam as cinzas ali, não sobra nada deles, tá? E por que Deus faz tudo isso? Por que Deus permite, né, que o homem fique cada vez mal, permite que o mundo cresça cada vez mais a maldade, os crimes, a idolatria, a prostituição, todo tipo de maldade Deus permite que aconteça para lá no final julgar. É por amor da igreja? Também, mas não é essa a motivação principal. É para vingar os povos que castigaram e perseguiram o povo de Israel durante toda a sua história? Também, mas não é a motivação principal. Qual é a motivação principal? Nós vimos capítulo 36 de Apocalipse, versículos 22 e 23. Qual é a motivação verdadeira de Deus? Olha aqui, ó. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu for santificado aos seus olhos. Então tudo é para a honra e glória de nosso Senhor. É para que o nome dele seja engrandecido. Então nós não devemos nos orgulhar, né, de fazer parte dos salvos, dos santos, dos remidos de Cristo, e muito menos nos alegrar em ver a destruição dos ímpios. Tudo que Deus faz é para a honra e glória do nome dele. Então os seus seguidores, os seus servos, também devem viver uma vida de acordo com isso, com esse ensinamento, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Muito bem.
A destruição dos ímpios, né, como nós já vimos aqui, não vai ser fácil, será terrível. E aqui, dos versículos 8 até o 16, né, Ezequiel narra aí, né, através desta visão, o que será, como será terrível a destruição de Gog, né, ou melhor, do anticristo e dos seus seguidores, como será terrível essa destruição. Vamos fazer essa leitura. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão o fogo, e queimarão as armas, os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura, em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para a purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de algum homem, porão ali um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramona, assim purificarão a terra. Então essa matança e destruição ali do anticristo e dos seus exércitos não será pouca. Serão 7 meses para sepultar os corpos. É claro que as aves comeram o que lhes bastava, mas nós sabemos que não tem tanta ave assim lá no Oriente Médio que vai conseguir consumir todas essas carnes. Vai ficar um pouco ainda, e também sabemos que vão ficar ossos, e se levarão 7 meses para sepultar esses corpos. Imagine o tamanho da batalha, imagine como vai ser terrível. E diz que ali se achará uma sepultura para Gog, né? Como se fizesse ali um túmulo para ele ali. Mas nós sabemos, como nós lemos em Apocalipse 19, que a besta e o falso profeta eles são aprisionados no abismo, né, por 1000 anos. E que os corpos deles ficam ali e eles voltam para ser julgados novamente. Então quer dizer que não está falando propriamente de Gog, propriamente do anticristo. Está falando de todos os seus seguidores, todos aqueles que obedecem às suas ordens, que aceitam os seus falsos ensinamentos. Então nós vemos que o anticristo, né, ele é muito mais do que apenas uma pessoa. O anticristo é todo um grande sistema, né? Já dizia João em uma de suas epístolas, né, que o espírito do anticristo já está entre nós, lá 2000 anos atrás. Então o espírito do anticristo está entre nós hoje. A pessoa do anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito dele está ativo através de todo esse sistema, todo esse sistema político, religioso, que é profano, que é maligno, né, que é corrupto, está aí. Então a sepultura de todo esse sistema será lá, no Vale de Meguido, tá? Próximo aos montes de Israel. Naquele vale serão sepultados, ali será sepultado todo o sistema anticristo, ou como nós vimos lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, o sistema Babilônia, a grande Babilônia. Tudo será sepultado ali. Ali será o fim de todo o governo mau, corrupto, todo o governo humano, profano dessa terra. Ali será o fim deles. E serão 7 meses para enterrar os corpos. Será terrível, serão muitas pessoas mortas e massacradas. Serão mortas pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
E só para você ter uma ideia de quão grande será essa batalha, Apocalipse 14, 19 e 20 fala desta batalha, chama de vindima, né? A colheita das uvas. Colhiam as uvas, colocavam num grande tanque, pisavam e saía vinho, simbolizando o que? Os ímpios nessa época serão esmagados como uva e no lugar de vinho é claro que nós teremos sangue. E não é pouco sangue, é muito sangue. Apocalipse 14, 19 e 20, olha lá. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as vinhas da uva da terra e atirou-as no lagar, no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lugar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Freio do cavalo, a boca do cavalo, 1,5 metro aproximadamente. 1.600 estádios, lá nós falamos direito essa medida, mas é toda a Palestina, Israel e todo aquele pedaço ali que chamam de Palestina, o Oriente Médio. Muito, muito bem. Serão 7 anos para a limpeza e remoção dos cadáveres da terra, para que depois instaure o governo justo, o milênio. Após isso, não haverão mais guerras. E aí, todo esse governo mau, né, será destruído. E que nós vimos o quê? Que eles não buscarão lenhas. Aqui diz no texto que eles não buscariam lenha para fazer fogo. Não. Os cabos das armas é que serviriam de fogo. É claro que isso é uma analogia, né? É pouca madeira para tanto fogo, 7 meses de fogo. O que quer dizer aqui é o quê? Que já não usariam mais armas. As armas que ali estariam espalhadas por todo aquele vale, né? Destruídas, elas seriam derretidas, os seus metais, as suas pólvoras seriam consumidas e já não mais seria usado aquele material, todo aquele ferro, todo aquele aço, não seria mais usado para a construção de armas, porque essa foi a última batalha. Essa foi a batalha do Armagedon, a última que existiu, e não existirão mais guerras, porque depois dessa batalha, depois da destruição de Gog, do anticristo, não haverá mais guerra na terra. Cristo vai reinar, de lá de Jerusalém virá a lei, e a lei será de paz, de justiça, de felicidade, de equidade para todos. Essa é uma promessa de Isaías capítulo 2, versículos 3 a 5. Vamos ler. Ó. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará mais espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Glória a Deus, né? Que texto maravilhoso. É o que vai acontecer. É por isso que aqui eles usam os cabos das armas de madeira como lenha. Quer dizer que nesse tempo não haverá mais guerra. Deus vem prometendo aqui no livro de Ezequiel, capítulo 32 em diante, uma promessa de restauração para Jerusalém. E essa é a restauração final. É a destruição total dos inimigos, tá? A destruição completa deles e a destruição também de todo tipo de armamento, porque não haverão mais guerras. O governo de Cristo, o governo milenar de nosso Senhor Jesus Cristo, será um governo de paz e não haverão mais guerras. Será algo maravilhoso. E nos versículos 17 até o 24, nós falamos aqui, né, voltando lá em Ezequiel 39, o banquete das aves. Vamos ler essa passagem. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E eu porei a minha glória entre os gentios. Não, versículo 20. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, de todos os homens da guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, de todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre ela tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus,
desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. E aqui é um convite às aves do céu, tá? Para que venham comer carnes dos grandes, dos ricos, dos poderosos, que eles serão destruídos aqui nesse tempo, no final da grande tribulação. Durante a grande tribulação, os ímpios aumentaram em muito a sua maldade, o seu coração se encheu de ódio, de rancor, praticaram todos os tipos de pecado, a iniquidade cresceu e prosperou em todo mundo. Isso aconteceu. Mas eles foram destruídos. E aqui o convite a um grande banquete. Quem é convidado para esse grande banquete? As aves do céu, para comer a carne destes homens maus. Isso aqui é um convite a que você faça uma escolha. Não existe somente esse banquete oferecido às aves do céu no final da grande tribulação. Não, não é só esse banquete. Esse banquete aqui é algo terrível e macabro, né? Mas é o juízo de Deus, é justo e necessário. Mas existe um banquete bem diferente no qual eu quero que você participe. Um banquete que vai ser bom para você. Vemos esse convite, tá? Além do convite às aves do céu, também no capítulo 19 de Apocalipse, nós vimos também um convite a outro banquete, uma outra ceia, que eu gostaria muito que você que está me assistindo participasse. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Bodas, festa de casamento, né? E no versículo 9 diz o seguinte: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Uma outra ceia muito importante, que é a das bodas do Cordeiro. É o casamento do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua igreja. Uma grande festa, um grande banquete, que você pode participar. Primeiro, você tem que se arrepender. Você tem que confessar os seus pecados, se arrepender. E segundo, crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar esse convite maravilhoso e você, com certeza, seja de qual estação você for, de qual região você for do mundo, de qual tempo você for, do passado, do presente ou aqueles que ainda vão nascer, todos os que aceitarem o convite de Cristo ao arrependimento e fé nele, todos esses participarão desse grande banquete. Os homens recusaram o convite glorioso de Deus às bodas do Cordeiro, rejeitaram os melhores dos jantares, pois aqui acaba o tempo da misericórdia. Os que rejeitaram a mesa do Senhor serão alimentos a aves de rapina. Então a Bíblia, no livro de Apocalipse, quem estudou com a gente, lembra e sabe que existe sempre dois lados, né? Dois lados contrários, dois lados opostos. Nós vemos que Deus apresenta para vocês a luz e as trevas, você deve escolher uma. Existe o Deus do céu, o Deus da terra, você deve escolher entre um dos dois. Existe o bem e o mal, existe o céu e o inferno, o mais alto do céu, o mais profundo do abismo. E existe essas duas ceias. Qual você quer participar? Muito bem, agora para encerrar, promessa, né, de restauração, a última promessa aqui no livro de Apocalipse para o povo de Judá, tá? Claro que vai ter promessa daqui para frente, mas não mais nesse tema, nessa abordagem. Vamos ler versículos 27 até 29 para encerrarmos o estudo. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que os fiz
ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, a promessa é que cativos de Jacó, como nós vimos ali no começo da leitura, reino do norte e reino do sul, tá se referindo a esses dois reinos, reino de Israel, reino de Judá, né, o reino que estava em Jerusalém, o reino que estava em Samaria. O povo de Israel que foi dividido, né, depois com a morte de Salomão, foi levado cativo à Síria, foi levado cativo Judá. Judá voltou, a Síria continuou espalhado. E Deus promete que eles voltariam para a terra, que eles vão voltar. Todos esses que foram espalhados pelo mundo, eles vão voltar, mas eles vão voltar envergonhados. Olha o que diz assim, né? E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram de mim, quando eles habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. E eles vão lembrar de que foram rebeldes, eles vão lembrar de que não deram aí toda a glória, a honra que Deus merecia, o povo de Israel, e ficarão envergonhados, voltarão para sua terra, voltarão para a terra que Deus os deu, mas envergonhados. E aqui a gente vê que existe promessa diferente para Israel e para a igreja. Israel tem uma promessa, igreja tem outra. Israel vai voltar para sua terra, todos os filhos de Jacó, descendentes sanguíneos de Jacó, voltam para sua terra. Sim, voltam, mas voltam envergonhados, tá? Porque a promessa inicial era para eles, o povo escolhido e chamado desde o princípio eram eles. Mas eles rejeitaram o plano de Deus, rejeitaram ainda mais, né, pior que puderam fazer, rejeitaram o Salvador, o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles voltam para a terra, mas ficam envergonhados, porque a igreja de Cristo, formada pelos gentios, que têm fé em Jesus, que não foram chamados desde o princípio, como foi com a casa de Israel, eles voltam e voltam com uma glória ainda maior. Isso nós falamos nos nossos estudos, capítulo 19, capítulo 20, 21 de Apocalipse, sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja, mas não toda a igreja. É a igreja que foi mais fiel, que foi 100% fiel ao seu marido. Esses que são os que entrarão para reinar ali em Jerusalém com Cristo. Os demais serão os convidados da grande ceia, as bodas do Cordeiro. E os judeus estarão lá, estarão participando do milênio, estarão salvos, estarão reinando com Cristo, vendo as maravilhas do governo perfeito de Deus na terra, mas não terão o lugar de destaque que terá a noiva, a igreja de Cristo. E eles ficarão envergonhados, porque eles tiveram todas as chances de ser o povo especial, separado, escolhido, de herdar as melhores bênçãos. Mas pela sua rebeldia, pela sua dureza de coração, perderam as melhores das promessas. Bom, então esse é o estudo de hoje. Agradeço você que assistiu até aqui, tá? Se você não conhece aí os outros estudos, na descrição tem aí a playlist completa. E vamos ver, se Deus abençoar, a gente vai conseguir trazer aí ainda esta semana mais o capítulo 40. Muito obrigado.